Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, estar sempre aqui conosco, acompanhando o canal da nossa igreja para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a disciplina na igreja. O texto áureo, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. A verdade prática da lição de hoje, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Eu quero agradecer mais uma vez você que acompanha todo o conteúdo disponibilizado aqui no nosso canal e dizer que se você está chegando aqui pela primeira vez, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal da nossa igreja, ative as notificações para você ser avisado toda vez que a nossa equipe de mídia disponibiliza os conteúdos aqui do nosso templo, da nossa igreja, do nosso campo de trabalho. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque. Em nome do nosso pastor, cumprimentamos você mais uma vez, desejando que este momento seja um momento de crescimento, de bênção para a sua vida e toda a sua família. Bom, a lição de hoje tem como propósito mostrar que a disciplina é extremamente necessária para a igreja. Também despertar ou destacar esse desejo de conhecer, a palavra de Deus, para que você e eu, nós entendamos que a disciplina, ela tem como propósito, tem como viés preservar a honra cristã. E muito importante também, repelir a prática do pecado. A lição de hoje também vai apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Por que a Bíblia exige que pensamos na disciplina de uma maneira educativa, de uma forma pedagógica que vai nos orientar, nos ajudar a ter uma vida cristã de fato produtiva, próspera, abençoada e fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor também desfrutem desta comunhão e sejam ricamente abençoadas por Deus. Então vamos aprender sobre a necessidade da disciplina, qual o propósito da disciplina e o tópico 3, quais as formas de disciplina que a Bíblia nos recomenda. Então eu recomendo que você continue conosco, assista esse vídeo e que você seja edificado por Deus, acompanhando a partir de agora o nosso conteúdo com o nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor William Enoque, pela introdução, pela consideração. Minha gratidão a Deus, ao nosso presidente, pela confiança em poder estar com vocês, a fim de tecer contribuições desse trimestre que tem sido salutar para nós, enquanto cristãos, uma vez que, sob as lentes do pastor José Gonçalves, temos falado sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Texto essencial que tem sido diluído em diversas lições, mais de uma dezena especificamente, e que trafegam, por meio de uma perspectiva teológica bíblica, a respeito das finalidades da igreja. Muito bom tê-lo aqui, a expectativa é que a gente consiga construir raciocínios razoáveis. Naturalmente que é um arranho de superfície, o tema é extenso, denso, nós não temos condições de esgotá-lo, por mais que este que vos fala gostasse disso, isso é improvável, impossível, mas dentro das nossas limitações, tentaremos expor aqui um pensamento, uma compreensão razoável a esse respeito. Pois bem, a respeito da compreensão de disciplina cristã, conforme já foi abordado pelo pastor William, eu quero resgatar aqui uma informação pertinente proposta introdutoriamente pelo pastor Gonçalves. Disciplina cristã é um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Portanto, por disciplina entende-se correção e formação. Em que sentido, em que aspecto, em que momento ela é essencial, necessária
e gera esse crescimento saudável na vida de um cristão. Será que vale a pena ainda utilizar a disciplina? Será que a disciplina se caiu ou se tornou obsoleta? Será que ela é desnecessária? Será que a disciplina de fato tem esse papel formador na vida do sujeito, do cristão? São esses e outros assuntos que nós veremos por aqui e eu penso que todos estes, sob, claro, o prisma do pastor José Gonçalves, serão relevantes para a nossa construção, em princípio como sujeitos, em segundo, como cristãos. Pois bem, em primeiro lugar, nós temos uma compreensão de compreendermos, é uma redundância, mas nós temos a necessidade de compreendermos a disciplina pelo viés bíblico. Qual fundamentação nós temos para o uso dessa ferramenta? Existem fundamentos, essa compreensão é uma compreensão infundável, é uma falácia, é uma estrutura humana ou é uma estrutura divina? Essa é uma compreensão bíblica ou antibíblica? Vejamos que a disciplina bíblica é absolutamente fundamentada. Não há como fugir desse aspecto quando se lê a Bíblia Sagrada. Não há como distorcer, dissociar a compreensão integral de um sujeito no seu sentido espiritual, emocional, no seu sentido cognitivo, por assim dizer, sem compreender a importância da disciplina, seja no seu papel executante, isto é, o sujeito recebe uma repreensão, ou seja, uma autoavaliação. O sujeito constrói sobre si uma disciplina pelos reflexos percebidos na Bíblia Sagrada. Veja que, num primeiro momento, nós temos a compreensão afirmativa de que Deus é santo. Isso é irretocável, irrevogável. Esse aspecto é um aspecto do Antigo Testamento, uma afirmação do próprio livro de Levítico, capítulo 11, verso 45, onde nós temos uma declaração do próprio Deus personificando ou sendo exemplificado pela pessoa de Moisés com esta característica: eu sou santo. Essa compreensão de que Deus é santo, ela é outra vez permeada por toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A santidade é um atributo exclusivo de Deus. Deus, muito embora compartilhe desse atributo com os homens, e isso é muito possível, tendo em vista que os homens em menor escala, menor grau, obviamente, também podem ser santos, mas criteriosamente trata-se de um atributo exclusivo de Deus. Deus é absolutamente santo. Agora, para além da santidade de Deus, que é algo inquestionável, indubitável, nós temos um segundo elemento importante, dialogado pelo pastor José Gonçalves. A igreja, de igual modo, é santa. Então, nós temos um Deus santo e nós temos uma igreja santa. Essa leitura feita pelo pastor José Gonçalves é uma leitura pericial, cirúrgica. De fato, a igreja é santa. E quando nós se utilizamos dessa linguagem afirmativa, por assim dizer, nós não estamos de nenhuma forma construindo aqui uma afirmação infundada. A igreja, quando caracterizada como santa, não é de igual forma entendida como perfeita, porque perfeição é uma característica que a própria igreja não possui. A despeito de ser a igreja de Deus, a igreja de Cristo, lavada pelo sangue do Cordeiro, estabelecido como noiva, essa igreja é composta por pessoas imperfeitas. Então, essas pessoas que integram a igreja, elas caracterizam a santidade nela porque percebem que, além da posicional, isto é, nesse primeiro encontro, nesse primeiro diálogo, nesse primeiro contato, na primeira acolhida ocorrida por parte de Cristo com ela como representante de uma igreja, ela percebe que o nível se segue. O sujeito que por ora tem a apresentação de uma santificação posicional, ele vai agora para o nível de uma santificação progressiva. Isto é,
paulatinamente, nós, enquanto cristãos, portanto, enquanto Igreja de Cristo, caracterizados como santos, estamos num processo de santificação progressivo. E por ser progresso, é justamente nesse sentido que nós, enquanto cristãos, precisamos progredir, crescer, evoluir, desenvolver. A intenção do Evangelho não é nos fazer melhor do que os outros. Se você se utiliza da sua vida cristã como parâmetro para se ver superior ou melhor do que esse ou aquele, é muito possível que a sua compreensão esteja redondamente equivocada. Na realidade, quando nós se utilizamos da ideia de que a Igreja, por meio do aspecto progressivo, ela, de alguma forma, faz inúmeras transformações em nós enquanto sujeitos cristãos, e quando isso está bastante esclarecido em nossa memória, na realidade a gente sempre se verá menor do que os outros. Não na linguagem, não no sentido de que isso precisa ser constantemente explicitado, porque pode dar uma ideia de comiseração, mas no sentido de que nos vemos tão indignos, tão inaptos para isso ou aquilo, e isso são reflexos de que a santificação ela está em evidência. A melhora constante, a maturidade constante, a evolução constante, não nos torna perfeitos, mas nos torna sujeitos mais conscientes de nossas responsabilidades e da condição pecador ou pecadora de que nós possuímos. Portanto, a Igreja, na condição de ser santa, não é perfeita, mas é separada, é consagrada, é distinta, é dissociada. É a Igreja que tem na eclesia a chamada para fora. Ela sai de um contexto mundano para viver, muito embora no mundo, sem ser deste mundo, com outro viés, com uma outra perspectiva, com outros caminhos, ou por que não seguir o caminho que é Cristo Jesus. Quando a Igreja não disciplina, apresenta um depoimento do pastor José Gonçalves, a falta dessa disciplina, ela gera ou permite que surja-se crentes mundanos e carnais, que constroem, ao longo de suas trajetórias, hábitos pecaminosos. A falta da disciplina destrói limites entre o sagrado e o profano. O sujeito se acostuma com a prática e agora mistura, miscigena tanto o que é santo quanto o que é profano e não consegue mais dissociá-las. Caminha como se ambas as vivências ou ambos os comportamentos fossem absolutamente naturais. Isto revela a falta disciplinar. Eu não estou me referindo única e exclusivamente a uma autodisciplina. Eu estou me referindo a uma disciplina que é exercida por meio de uma liderança, por meio de um diálogo, que é necessário, não necessariamente ou exclusivamente para a exposição de uma pessoa. Eu não estou falando de fatos em que a pessoa é exposta única e exclusivamente para receber daquela igreja a compreensão do ato e o perdão, porque nessa exposição muitas pessoas, ao invés de orarem, de ajudarem, de auxiliarem, acabam se utilizando do que viram para construir inúmeras depreciações a respeito daquele ou daquela pessoa. Esse não é o interesse. Agora, é claro que uma vez disciplinado ou disciplinada, essa pessoa tende a evoluir, a rever, a reanalisar, a repensar os seus conceitos, suas ações, suas práticas e, fundamentalmente, não repeti-las, não reproduzi-las. Haja vista que errar é humano. Agora, persistir no erro é, no mínimo, uma tolice. Muito bem, chegamos ao tópico 2, o propósito da disciplina bíblica, que é manter a honra de Cristo. E dá a impressão que pouca gente pensa sobre isso, de compreender exatamente que o exercício diário da fé cristã é sermos testemunhas, é sermos mártires, né, de Cristo. E não é ideia de autocomiseração, eu sou um miserável por isso, eu sou um mártir. Esse mártir é ser testemunha, testemunhar a Cristo, não negá-lo. Não vender Jesus por 30 moedas de prata, porque às vezes quando olhamos aquela passagem de Judas pensamos, será que isso ainda acontece?
E estamos vivendo em dias tão difíceis, onde as pessoas andam negando a Cristo por qualquer coisa, né? Estão se escondendo, estão se envergonhando por aí afora, mas que todos nós tenhamos a convicção de que precisamos manter a honra de Cristo. De que forma? Observe que quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Olha que situação séria. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, Paulo disse aos Romanos capítulo 2. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Já parou para pensar que hoje as pessoas não querem mais serem exortadas, serem disciplinadas, não querem mais serem advertidas? Elas acham tudo que é tratado até por muitos, infelizmente, isso é um assédio, isso é uma invasão, isso é uma exposição. E quando estamos falando sobre o reino de Deus, aqui nós estamos levando em conta que há um treinamento ou uma pretensão de expor, de envergonhar ninguém, qualquer pessoa que seja, mas ser advertido à luz da palavra de Deus, a zelarmos a nossa comunhão com Cristo e pensar nisso, porque o nome de Deus não pode de maneira nenhuma ser blasfemado. Veja, no caso da igreja de Corinto, um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática e levou Paulo a censurá-la. Então não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Deus é amor, nós sabemos disso, mas Ele também é um Deus justo. Ele julga a nossa causa. Nós já sabemos que podemos escolher a semente, né, que iremos lançar na terra, mas não podemos escolher o fruto. Então, se eu semear, né, é fato, iremos colher. Então, muito cuidado naquilo que estamos semeando. Frear o comportamento pecaminoso é um outro propósito da disciplina, um outro propósito educativo. O outro propósito aqui é entender que a disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio, que ela estabelece um limite, que ela propõe um regramento no comportamento pecaminoso. Por que isso é de uma forma tão veementemente tratada aqui? Porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, ele é nocivo. É a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas que se permitem levar, mas William, você está dizendo que então nós somos santos, nunca vamos pecar? Não é isso. A Bíblia diz que somos santificados por Cristo. É bom que não erre, mas se errarmos, temos um advogado, que é Cristo. Ele julga a nossa causa. No entanto, eu preciso exercitar-me todos os dias, pedir a misericórdia de Deus, é o que estamos fazendo aqui, pedindo, Senhor, tenha misericórdia, nos ajude, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, as nossas ofensas. Lembra lá da oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece? Lembra lá do que nós dissemos? Perdoe, da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofende. Perdoe da mesma forma. E aí fica a pergunta, será que nós perdoamos mesmo? Então, a disciplina tem esse caráter de frear o comportamento pecaminoso. Porque o pecado, ele vem com essa proposta de que é tudo permitido, de que é tudo relativo, de que não tem problema, mas que causa um grande estrago. E o pecado pode tomar uma proporção que, se não houver o arrependimento, pode causar um terrível estrago. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ok? Terceiro item é não tolerar a prática do pecado. Você já sabe. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. 1 Coríntios 5. Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma
contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Isso é seríssimo. Não se trata aqui da exclusão de pessoas. Não se trata aqui da exposição das pessoas, mas trata-se a respeito da disciplina. Trata-se do respeito de curar, de orientar, de nunca compactuar com o pecado. Um gravíssimo problema da igreja local, e quando eu digo igreja local, não faço uma referência à denominação, não faço uma referência, não é a igreja geográfica, é a igreja atual. É que, infelizmente, algumas pessoas deixam-se levar pelo consenso em relação à prática do pecado. Eu não vou tratar, mas porque não quero desagradar, não quero causar nenhum tipo de estranhamento. E não se pensa que, agindo dessa forma, podemos incorrer na prática do consenso, de não desenvolver nenhum tipo de punição, com muito respeito, com muito amor, sempre pautados naquilo que a Bíblia nos recomenda. A consequência de tolerância ao pecado é que esse pecado acaba enfraquecendo a igreja. Porque uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente irá fracassar. E nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado. Não se pode tolerar o comportamento pecaminoso, tanto na igreja quanto fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que eles se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, a correção, a disciplina, correção aqui é para regenerar. Essa palavra fala de emendar, de restaurar, de disciplinar. É responsabilidade, assim como é a responsabilidade do pai para com seus filhos, também a responsabilidade de Deus para com o seu povo. Então nós precisamos lembrar sempre que precisamos ouvir a palavra de Deus, aceitarmos a correção quando necessário e entender que toda disciplina, a Bíblia Sagrada nos recomenda observar as palavras de Deus, cumprir a palavra de Deus, para que tenhamos uma vida abençoada. Porque o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo. A vida do cristão, ela deve ser freada, limitada em relação ao comportamento pecaminoso. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos da graça, da orientação, da instrução, da exortação, da edificação, e tudo isso Deus tem à nossa disposição através das suas sagradas Escrituras. Muito bem, queridos, estamos de volta para apresentar uma consideração sobre o tópico 3, as formas de disciplina bíblica. Começar pela disciplina como modo de correção. Hebreus 12:7 afirma o autor: porque que filho há a quem o pai não corrija? É por meio desse e outros textos que nós entendemos a necessidade de sermos orientados, corrigidos. Por isso existem cultos, por isso existem pregações, existem palestras de ensino que visam educar, orientar, instruir o sujeito acerca disso ou daquilo. Por isso existem salas nas quais o pastor dá o devido atendimento a fim de disciplinar o sujeito sobre esse ou aquele comportamento. Não é, conforme diz o pastor José Gonçalves, quando o crente comete alguma falta, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento quando não corrigido. Portanto, a intenção é pedagógica, é instruí-lo, orientá-lo, discipliná-lo, a fim de que todos estes atos cometidos, eles não se reproduzam, eles não se repitam por meio
dessa prática disciplinar. Num segundo momento, nós temos a disciplina como forma de restauração. Capítulo 4, o verso 21 do Evangelho conforme Mateus, nós temos a ideia dos reparos ou remendos das redes. Ou seja, o sentido é fazer com que a pessoa atingida seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Se qualquer sujeito faz uso disciplinar com o intuito único e exclusivo de expor a prática pecaminosa de um ou de outro, essa prática ela perde o seu sentido. Agora é claro que quando essa disciplina é executada com amor, com cuidado, com zelo, com prudência, no intuito de que haja restauração, ela é extremamente bem-vinda e constrói na vida deste mesmo sujeito um bem-estar com Deus. A aliança que ora fora rompida passa a ser restaurada. A comunhão que ora fora perdida passa a ser restabelecida. Num terceiro momento, a disciplina como modo de exclusão, sob o olhar do pastor José Gonçalves, ela é cirúrgica. Aqui acontece um desligamento da comunhão. E isso fundamentado no capítulo 18 do Evangelho conforme Mateus. Não há vínculo entre o crente excluído e, por esse processo disciplinar, a igreja pela qual ele fazia parte. Eu tenho aqui em mãos uma declaração proposta pelo pastor José Gonçalves. Na verdade, ele faz uma citação do saudoso pastor Antônio Gilberto, e essa citação é pertinente. Eu faço questão de lê-las, a fim de que esclareça-se ainda mais esse termo. O sentido do termo disciplina na Bíblia, para o pastor Antônio Gilberto. Devido à má aplicação da disciplina cristã na igreja, ela passa a ter um sentido negativo, repulsivo, quando devia ser o inverso. Disciplina vem da mesma palavra que originou discípulo, aprendiz. O alvo é disciplinar ou ajudar o crente a ser um bom discípulo. Por outro lado, todo bom discípulo deve ser amigo da disciplina. A aplicação da disciplina pode ser em forma de advertência pessoal, visitação acompanhada, advertência pública, comunicação escrita, exortação pessoal ou, como nós abordamos há pouco, suspensão e exclusão do rol de membros. É claro que essas duas últimas precisam ser muito bem explicadas a fim de que não se tenha nenhum tipo de, por parte do sujeito que se vê como ofendido, nenhuma questão judicial. Considera-o como gentil e publicano, as declarações de Mateus capítulo 18, 17 e 18. Nesse caso, o ato da exclusão da igreja é apenas uma expressão visível que o Senhor da igreja já fez. Esses métodos, seja desde uma orientação confidencial até uma exclusão, evidentemente, todos estes atos apresentam fundamentação bíblica. Todos estes precisam ser envoltos de amabilidade, de prudência, de cuidado, de misericórdia e de confidencialidade. Mesmo os expostos, como estes últimos mencionados, precisam ser feitos de uma maneira cuidadosa, a fim de que, no método praticado, a igreja não seja exposta, não seja agora lida como um ambiente tirano, como um ambiente radical, mas que tem por motivação uma prática medicamentosa de sarar, de orientar, de restaurar, de restabelecer entre esse sujeito e Deus a comunhão que em algum momento fora dissolvida. Concluímos a lição de hoje vendo o valor da disciplina, vendo o valor que isso é atribuído a cada cristão que assim o pratica. Ou seja, a vida cristã disciplinada em seus diferentes aspectos, ela é extremamente necessária porque todos nós sabemos que Deus é santo e Ele exige também que o seu povo seja santo, que viva separado, disciplinado, educado. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se formar sempre em um caráter que agrada a Cristo, a se moldar em um caráter que
Cristo nos deixou como exemplo. Uma igreja indisciplinada, ela perdeu o bom cheiro de Cristo. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos uma igreja, menos essa agência de Deus na terra, que recebe qualquer pessoa da forma que ela estiver e da forma que ela quiser. Mas ao chegar aqui, da forma que chegou, da maneira que está, ela é moldada. O Espírito Santo vai limpando, transformando de dentro para fora. Ela vai se adequando àquilo que a Bíblia recomenda. E essa pessoa, sem dúvida nenhuma, ela vai sendo santificada pelo poder de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos reconhecer que Cristo é o nosso padrão. Que possamos sempre pensar nisso. Será que tudo que fazemos está adorando e agradando a Deus, exaltando o nome de Jesus? Que possamos manter uma vida disciplinada, uma vida debaixo da orientação de Deus, para que tenhamos a sua bênção, a sua proteção e possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos vemos em breve. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais.